Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de tag original aqui no canal. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Vocês não pagam nada mais por isso e eu ganho uma comissão. Então, a tag que eu vou responder hoje se chama A História Secreta, né? E é baseada neste livro aqui, A História Secreta da Donna Tartt, do qual inclusive já tem resenha aqui no canal. E também, né, além de tudo isso, esse livro ele é um clássico do gênero Dark Academia, então ele foi a primeira leitura de um clubinho mensal que eu tenho com a Bel, com a Amanda, com a Lena e com a Mai, que se chama Dark Academinas da Clave Secreta. Então todo mês nós lemos livros ou do gênero ou da estética Dark Academia. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, tá? O grupinho do Telegram, se você quiser vir ler com a gente. Inclusive, a leitura deste mês de fevereiro é O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que é um livro que vai entrar, né, na estética que ajudou a formar o Dark Academia. Esse livro é também um grande clássico, né, do gótico. Então, como eu disse, tudo começou no nosso clubinho com A História Secreta, que foi um livro que nos impactou muito, assim, foi uma leitura realmente incrível, cheia de camadas, cheia de personagens questionáveis pra gente discutir. Então nós resolvemos, né, nós do clubinho resolvemos criar essa tag. E ela consiste em 7 perguntas, tá? A primeira, ela se baseia no lugar, né? Afinal, Dark Academia, né? Normalmente a gente tem um lugar específico ali, um lugar de conhecimento, uma faculdade, uma coisa assim. Então a primeira pergunta se baseia no lugar e todas as outras 6 se baseiam em personagens dessa história. Mais 2 avisos. Primeiro, que eu vou deixar as perguntas da tag aqui embaixo, tá? Se alguém quiser responder, se alguém for responder no YouTube, no Instagram, enfim, qualquer lugar, me avisa, vou adorar ver as respostas, por favor. E o segundo aviso é que a Bel e a Amanda também vão lançar vídeo, né, respondendo essa tag, então eu vou deixar aqui embaixo também os vídeos delas, mas enfim, de qualquer maneira eu vou deixar os canais delas aqui embaixo também, então vocês vão lá assistir porque essa tag tá maravilhosa. A primeira pergunta é Hampden College, um livro que tem ambientação em uma escola ou universidade. Para esse eu escolhi Nona Casa, da Leigh Bardugo. Aqui a gente está em Yale, né? Uma Yale cheia de sociedades secretas, cheia de magia, rituais, um tanto quanto complexos e mortais, talvez, não sei. Leia para saber. Este livro, inclusive, que eu amei muito, tá? Já tem resenha no canal, também vou deixar aqui em cima nos cards. Inclusive, esse livro, ele é do gênero Dark Academia, né? Então, quem estiver procurando recomendações, fica aí o primeiro livro adulto da Leigh Bardugo. A segunda pergunta é baseada, né, no nosso querido protagonista de A História Secreta, nosso rapaz, nosso menino Richard, né? E aqui a pergunta é um livro bem devagar, porque o menino Richard, né, quem leu sabe. E pra essa eu escolhi um livro que eu estou lendo para sempre, né? Então já começa por aí a vagarosidade, que é The Way of Kings, do Brandon Sanderson. Este livro é gigantesco, ele tem Ok, ele é pequenininho, tá? Pocket, mas ele é grande. Ele tem 1.300 páginas, né? Eu sempre esqueço, mas é por aí. Tipo quase 1.300 páginas e eu li 400, eu acho. 400 e pouco. E, enfim, tô lendo bem devagar, tô apreciando a história. Quem conhece Brandon Sanderson, né? Ele gosta dessas histórias assim, que ele vai construindo o mundo, ele vai te jogando as informações. Então aqui eu já passei também por alguns grupos de pessoas, né? Então tô conhecendo os vários lados dessa história e tal, mas enfim, basicamente aqui a gente tem um mundo de fantasia e, enfim, como explicar? Reis e reinados ameaçados, e tem uma guerra rolando, e aí, enfim, tem uns seres, umas entidades também que foram embora, abandonaram os humanos, porém depende. Então, enfim, é o que eu consegui capturar até agora dessa história, que está correndo bem devagar. E eu estou amando cada segundo dessa construção que o Brandon Sanderson faz. A terceira pergunta é Bunny, um livro que você não suporta. E, gente, eu sempre digo isso, que essa é uma pergunta difícil pra eu responder, porque, em geral, eu sei do que eu gosto, eu vou direto no que eu gosto, né? Então é muito raro eu errar, assim, errar feio de falar, nossa, eu odeio esse livro, porque geralmente eu vou nos mesmos gêneros, né? Coisas que
eu já sei que tem alguma chance de eu gostar, né? Vai ter alguma coisa ali que eu vou gostar. Mas, né, eu vou escolher a minha resposta, quase minha resposta padrão, que é um livro de fantasia, que eu tanto não gostei que não consegui chegar até o final, peguei um ódio eterno desse livro, assim, e assim, é um livro que eu não... é o primeiro livro de uma série, eu não tenho vontade de tentar de novo, pra ser bem sincera, é uma série super popular, mas não rolou pra mim, não vai rolar pra mim, que é Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Odiei cada segundo das 150 páginas que eu li e, enfim, não achei nada que me motivasse, né? Não vi nada ali que me motivasse a continuar. Então, não foi pra mim. Próximo. Quarta pergunta. Henry, um livro complexo. E pra esse, eu escolhi um livro que também já tem resenha aqui no canal, tá? Vou deixar aqui em cima novamente, que é As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton. Esse livro... eu amei tanto esse livro. Esse livro ele é muito incrível e ele tem um nível de complexidade, assim, que só vai, sabe, as várias camadas da cebola. Então é mais ou menos isso esse livro. Então aqui a gente tem um protagonista numa situação em que ele acorda num lugar estranho, assim, enfim, numa propriedade, né, numa mansão. E aí ele descobre que ele vai continuar revivendo esse dia, né, até ele descobrir o que aconteceu, né, com quem matou essa tal de Evelyn Hardcastle, que a gente vai descobrindo quem é também ao longo da história. O twist aqui. Cada dia essa pessoa, esse protagonista, acorda no corpo de uma pessoa diferente. Então, assim, é um nível de complexidade, porque cada vez que ele acorda em um corpo diferente, você tem todo um rearranjo das relações, porque cada personagem, né, que ele incorpora, digamos assim, tem um tipo de relação com os outros. Então, é amigo desse, odeia aquele, não conversa com esse outro. Então é um nível, e você vai indo, vai entrando no mistério e tal. E o fim, eu gostei muito do final desse livro, ele me surpreendeu. Gostei muito também do final lá, quando o conceito da coisa toda é explicada e, enfim. Esse livro pra mim foi muito incrível, eu amei demais e eu sempre digo isso quando eu mostro esse livro, eu já quero reler pra ontem. A quinta pergunta é a melhor pergunta, pois se trata do meu personagem favorito, né, que é Francis, um livro com representatividade. E pra essa pergunta eu escolhi O Quarto de Giovanni, né, do James Baldwin. Aqui a gente tá falando de representatividade LGBTQIA+, né, pra ser mais específica assim. E a gente sabe que o James Baldwin não é, né, o autor desse livro, ele era um autor gay e um autor negro, então assim, os personagens deste livro em específico não são negros, tá? Não tem essa questão tratada aqui. Mas como a gente tem o autor, né, que, enfim, viveu essa vida na década de 50 nos Estados Unidos, que não pode ter sido nada fácil, hoje já não seria, imagina, na década de 50, então, enfim, a gente tem toda essa representatividade, mas nossos personagens aqui, né, tem essa questão da sexualidade do personagem principal, ele tá noivo de uma mulher, aí ele acaba, enfim, então fazendo uma viagem pela Europa, ele acaba conhecendo um garçom chamado Giovanni, os dois se envolvem. E aí tem toda essa luta interna dele, né, entre outras questões. E esse livro, ele é finíssimo e ele fala de coisas importantíssimas. Um dos melhores livros que eu li em 2020 e, assim, eu mal posso esperar para ler outras coisas desse autor, porque eu fiquei apaixonada pela escrita dele e pelos temas, né, pelo jeito com que ele trata esses temas. A sexta pergunta é Camila e Charles, um livro com irmãos que possuem personalidades diferentes. Para essa, eu escolhi dois irmãos que na verdade não estão em um livro, mas eles estão em vários livros, porque eles fazem parte de uma das famílias mais, assim, frutíferas, digamos assim, da tragédia grega, né? Então, assim, o que significa que acontece muita coisa de ruim nessa família, com essa família, e para eles em específico, né? Que são os irmãos Orestes e Electra. Peguei todos os livros que eu tenho aqui que envolvem eles, tá? Então a gente tem a Oresteia, trilogia do Ésquilo. Aí eu tenho também as Electras, do Sófocles e do Eurípides. E por fim, né, a gente tem o Orestes, do Eurípides. Então assim, resumindo um pouco, né, a tragédia principal que envolve a história desses dois irmãos pra, né, dar um contexto dessa personalidade deles e de como eles se relacionam, que é o mais importante aqui. Orestes e Electra são filhos, né, na tragédia, na mitologia grega, digamos assim, são filhos de Agamenon e Clitemnestra. Agamenon é o irmão mais velho de Menelau,
Menelau, esposo de Helena, aquela que foi raptada pelo príncipe Paris, levada para Troia, e por causa desse rapto, né, começou toda a guerra de Troia. Tecnicamente foi por causa da maçã da discórdia no Olimpo, mas vamos manter as coisas terrenas aqui. Então Agamenon, né, como irmão mais velho de Menelau, ele acaba se tornando o comandante de todas essas tropas gregas que vão para Troia e tal, e passa 10 anos, muitos anos lá, lutando contra os troianos. Quando Agamenon retorna, né, retorna de Troia, retorna para sua casa, ele é assassinado pela esposa. Clitemnestra, neste meio tempo, né, tem um amante, né, arruma um amante lá, que inclusive é primo do Agamenon, mas essa é uma outra tragédia, isso não é o caso, mas enfim, ela e o amante assassinam Agamenon. Electra, né, estava em casa quando tudo isso rolou, e assim, ela ama muito o pai, ela era muito assim, né, devotada ao pai e odeia a mãe. Assim, a Electra e a Clitemnestra e a mãe, elas têm uma relação, não vou nem dizer de amor e ódio, era só ódio mesmo. O Orestes, por sua vez, ele tinha sido exilado por coisas que ele fez na juventude e tal, então ele não estava em casa quando tudo isso aconteceu. Mas quando ele ouve, né, que seu pai morreu, ele volta pra casa e aí começa a segunda parte dessa tragédia, que é o quê? Uma das obrigações de Orestes como o filho homem, né, o único filho homem, inclusive, dessa família, é honrar pai e mãe, e isso para esta sociedade lá, né, da Grécia arcaica, significava vingar a morte dos pais se eles fossem mortos, assim, injustamente, assassinados, como aconteceu com o pai. Só que no caso do Orestes, isso significa cometer um outro crime, né, assim, horrendo, que é matar a mãe, porque foi ela quem matou o pai, entende? Então, pra vingar o pai, ele tem que matar a mãe. E aí, né, compreensivelmente, ele hesita, ele fala, meu Deus não, meus deuses, né, meus deuses, será que devo fazer isso, né, será que devo cometer este crime horrendo para vingar este outro crime horrendo? E aí entra a Electra, que é, assim, a Electra, ela é espetacular, ela é uma personagem de uma paixão, assim, de uma emoção, sabe? E aí, enfim, ela convence o Orestes, né, a fazer o que ele tem que fazer. Então a gente tem essa relação muito interessante entre os dois irmãos, né, eles se amam muito, eles são muito apegados um ao outro, apesar de terem ficado longe, assim, confiam muito um no outro. Mas enquanto o Orestes, ele é mais tranquilo na vida, digamos assim, né, e pensa 5 vezes antes de fazer as coisas, a Electra tá lá pra atiçar, pra ser um demônio na cabeça dele e falar, meu filho, faça isso. Enfim, resumi muito essa história, mas resumi muito mesmo, tá? Mas basicamente essa é a relação entre os dois. E essa família, né, os Atridas, eu amo muito as tragédias sobre essa família, então eu quis trazer aqui também um pouquinho dessa mitologia. E a 7ª e última pergunta é Julian, um livro com uma escrita inspiradora. E para essa pergunta eu escolhi um dos queridinhos, né, do Booktube, que é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Assim, o que tem de especial nessa escrita, né? Primeiro, ela tem aquele estilo de entrevista e tal, de fazer o livro. Inclusive, acho que em Daisy Jones, né? Daisy Jones and the Six, o outro livro dela, isso é mais acentuado ainda, mas eu não li, então não sou capaz de opinar. Mas o que torna isso especial? Ela escreve de um jeito os personagens que faz você acreditar que eles existem. E isso, assim, eu fechava esse livro, cada capítulo que eu acabava desse livro, eu fechava e ia no Google procurar Evelyn Hugo. Não é possível que essa mulher não tenha existido, porque ela é tão real, ela é tão, assim, humana, cheia de problemas e ambições e aflições e faz coisas e, enfim, coisas acontecem com ela que eu falava, meu Deus, não é possível que esses personagens não existiram. Então, assim, isso é uma coisa muito especial na escrita da Taylor Jenkins Reid. Então é isso, pessoal, essa foi a tag A História Secreta. Espero que vocês tenham gostado da nossa pequena invençãozinha, lembrando que vai estar tudo aqui na descrição, tá? As perguntas da tag, os canais das meninas, que mais? O nosso grupinho no Telegram, se você quiser ser uma Dark Academina, ou um Dark Academino, ou um Dark Academine da Clave Secreta, vem ler com a gente, né? E enfim, é isso. Por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!